precioso é poder continuarmos juntos aqui a nossa série de Atos. Começamos no capítulo 1 de Atos no domingo passado, ouvindo mais uma vez sobre a promessa dada por Jesus, quando ele reafirma a promessa dizendo: vocês vão receber poder, dunamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, poder para testemunhar, poder para viver a vida que eu chamei vocês para viver. E o quanto era real que Jesus estava vivo para os seus discípulos, ele estava vivo para eles, ele precisa estar vivo para nós em nossas vidas também. Então hoje eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, capítulo 1 do livro de Atos, a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, ou como a gente gosta de dizer, Atos do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez na igreja, através da igreja, através dos apóstolos, capítulo 1, verso 12 a 14. A gente vai continuar um pouquinho a leitura aqui. Bem, Atos 1, 12 a 14. Vai aparecer na tela para você também, se vocês tivessem a sua Bíblia aí. Diz o seguinte: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queria chamar a sua atenção mais uma vez para o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse fim de tarde, nessa noite. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que a nossa atenção agora voltada para a Tua palavra, Senhor, que possamos Te ouvir falando conosco, ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós falamos e como nós vimos na continuação agora aqui, o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos: olha, esperem na cidade, esperem em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão poder ser as minhas testemunhas por toda a terra. Então, começando aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares, vocês vão receber poder para testemunhar a respeito de mim. Mas como acontece muitas vezes nas nossas vidas, da promessa, do momento em que recebemos a promessa, até o cumprimento dela, existe um caminho, um trajeto chamado a espera. E gente, quanto a espera pode ser difícil e desafiadora para a gente. Eu não sei vocês, mas para mim às vezes é bem difícil esperar. Às vezes a nossa expectativa sobe ali no nosso coração. E esperar que algo muito bom que nós queremos, algo que nós queremos receber, ou que aconteça nas nossas vidas, é cada vez mais difícil. Até porque a nossa cultura tenta nos treinar a não ter paciência para esperar as coisas. É ou não é? Quando eu era criança, vamos entregar a idade um pouquinho. Quando eu era criança, tá? Eu tinha que esperar para acessar a internet. Eu precisava esperar até quando? Ou até depois da meia-noite, mas eu não podia ficar acordado até tão tarde assim, então eu tinha que esperar o sábado, depois das 2 da tarde, ou o domingo, para eu poder pagar um pulso só e ficar mais barato e poder usar a internet. É ou não é? Deixa Deus falar, e aí, ó, olha só. Muito bem, e aí hoje eu já tenho isso, até a geladeira, até minha impressora conecta na internet. E aí, quando está acabando a tinta, se eu quiser assino o serviço, que quando está acabando a tinta, ela já fala com a fabricante, o fabricante já manda o cartucho. Eu não preciso nem sair para comprar tinta se eu não quiser. Já pararam para pensar no nível de facilidade que a gente tem hoje? Em tudo, é tudo muito rápido. Compras, então, em Amazon, em qualquer lugar que você for fazer. Eu me lembro uma vez que eu comprei uma TV, estava feliz que eu tinha comprado a TV, animado ali, e, de repente, eu fui ver, 1 mês para chegar aquele negócio. E aí, lá no Brasil, o sistema de entregas que a gente tinha, tudo muito demorado, e aquela expectativa, e esperando chegar até que a abençoada chegou. Aqui, dependendo da compra que você faz hoje na Amazon, se você comprou de manhã à tarde, está na tua casa. Às vezes 2 horas está chegando. Em 2 horas de distância está chegando. A gente é treinado a não ter paciência para esperar nada. E a gente quer que a coisa aconteça o mais rápido possível, no nosso tempo, do nosso jeito. Eu me lembro que, e ainda quando a gente tem um prazo, é mais fácil.
Ainda que essa história do prazo, não sei se vocês perceberam que essa história de esperar, até o tempo ele se comporta de um jeito diferente. Por exemplo, eu lembro quando eu ia sair de férias do trabalho. Faltava 6 meses para a data de agendamento das minhas férias, tá tranquilo, vai chegar minhas férias, mas vamos que jogo. Vai chegando 3 meses, já estavam como? A última semana antes das férias, chegava o Natal, chegava Ano Novo, chegava a Páscoa do outro ano, e não acabava aquela semana para eu sair de férias. A expectativa ia crescendo, a ansiedade ia crescendo, e eu não queria mais esperar. E agora, só confirma comigo se sou só eu. Você também não espera os últimos 3 segundos do micro-ondas quando você está esquentando alguma coisa lá? Ah, olha só, a gente está tão assim ansioso que a gente botou 1 minuto. Os primeiros 57 segundos passam, que é uma beleza. Os últimos 3 segundos, eu falo, gente, já deu, de 57 segundos para 1 minuto, o que adianta? Acabou, e tira rápido ali. Ou se você é mais fit, da air fryer, tá? Tudo bem, pode ser da air fryer também. Eu me lembro que quando eu estava para vir para cá, no processo de visto, eu vim com visto religioso, visto para pastor ali, e passou todas as etapas mais difíceis, estava com um documento com a minha petição na mão ali, papel timbrado do governo americano, tudo certo, só faltando a entrevista no consulado. Bênção, vamos lá, agora está certo, Deus está nesse negócio, Deus já tinha falado muito comigo a respeito de vir, estar aqui, estar na Vida Church, e estava muito claro, e eu vim, e eu fui para a entrevista no consulado. Cheguei lá no guichezinho, conversando com a gente consular, ela fazendo as perguntas, tá bom, o que você vai fazer lá, tá, a igreja, etc, tudo certinho. Ela, tá bom, ok. Mas, esse documento que você tem na sua mão, essa petição, e eu, gente, como é que um negócio desse aconteceu com a organização que há no governo americano? Esse papel que você tem aí, então não refletiu no meu sistema que a sua petição está aprovada. Você está com o documento na mão, mas no meu sistema ainda não refletiu. Então amanhã eu entro de novo, vai ter refletido, e aí eu vou poder aprovar seu visto. Até lá, espera. E eu fui na expectativa de um sim ou um não. Sim, eu sabia que Deus estava nesse negócio, em paz se fosse sim. Se não, eu sabia que Ele estava nesse negócio também, que Ele ia, e que tinha um propósito. Mas eu não saí nem com sim, nem com não. Saí com espera. E às vezes como é difícil o espera, né, gente? Pelo menos o sim ou o não, a gente sabe o que fazer com ele. O espera, sem prazo, sem saber quando vai acontecer, quando a gente vai ter uma resposta, é tão difícil. E aí eu estava lá, entrei no outro dia no sistema, nada ainda. Levou 1 semana para a bênção atualizar o sistema, para sair certinho lá, aprovado, visto emitido, tudo certinho. Mas nessa 1 semana, por mais crente que eu fosse, eu fiquei ansioso. Eu fiquei esperando aquele negócio virar naquele tempo. Falei, meu Deus do céu, esse negócio não sai, esse negócio não vai, não acontece. E aí, quando a espera realmente não tem um prazo definido, às vezes fica até mais difícil, não tem a garantia de que vai chegar em tal dia. A gente fica ainda mais ansioso. E os discípulos haviam recebido uma promessa de Jesus. E na verdade, Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão receber poder, não saiam da cidade, e tô indo, tá? Tchau. Subiu aos céus. Então os discípulos ficaram ali aguardando o cumprimento da promessa, sem necessariamente um prazo de quando isso aconteceria, mas eles tinham que ficar ali esperando até que a promessa fosse cumprida. Podia demorar um dia, podia demorar 1 semana, 1 mês, 1 ano, o tempo que fosse, não havia um prazo. E falar a respeito de promessas de Deus é interessante, porque se nós voltarmos para as Escrituras, você vai ver que existem na Bíblia mais de 8.000 promessas. E se você caminha em igreja há algum tempo, talvez você já ouviu falar da bendita, não tão bendita, teologia da prosperidade. Já ouviu dessa história? De que olha-se para as promessas de Deus e para a Bíblia com a ótica de que não, vai dar tudo certo na sua vida, você não vai ter momentos ruins, se tiver em momento ruim, você está em pecado. Não, porque Deus vai te fazer um milionário, você vai ser o CEO da sua empresa, é só você crer que Deus vai te dar tudo o que você quer. E não é isso, promessa não é isso. A Bíblia é clara que Deus não precisava fazer promessa nenhuma para a gente, é ou não é? Ele continua sendo Deus, não é? Ele é criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não precisava ter te prometido nada, ter me prometido nada. Ele escolheu fazer promessas a mim e a você pelo caráter de quem Ele é. Ele diz o seguinte, se você me buscar, se você me colocar no centro da sua vida, se você entender que a sua vida não é a respeito do que você quer, mas é a respeito do que eu quero, e você deixar que eu conduza a sua história, e você buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, o que vai acontecer? As demais coisas, o que você vai precisar para comer, para vestir, para viver, eu vou acrescentar. Aí é comigo.
Eu vou cuidar de você. Deus promete estar conosco, cuidar de nós. Se nós entregarmos o controle a Ele, se nós confiarmos nele, Ele cuida do resto. Ele cuida da gente. Ele promete estar conosco. Existem mais de 8.000 promessas a respeito daquilo que Deus se compromete a fazer, se nós o colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas. E talvez dessas 8.000 promessas, as duas mais preciosas para nós nesse momento são: a primeira é que, se nós cremos em Jesus, a salvação para nós, a nossa eternidade está garantida, Ele nos dá a vida eterna. Crer em Jesus, se você crê em Jesus, de acordo com as Escrituras, se Ele é teu Senhor e Salvador, se a sua vida pertence a Ele, você então tem a eternidade garantida no céu, você tem vida eterna. Isso significa que os 70, 80, 90, 120 anos que Deus vai te dar em nome de Jesus, para você ver os tataranetos, que você tiver aqui na terra não se comparam a uma eternidade sem fim, na presença de Deus no céu, com essa gloriosa, e que os sofrimentos dessa vida não se comparam, não podem ser medidos, se comparados à grandiosidade do que Deus tem preparado para você na eternidade com Ele, morando com Ele no céu, vendo-o face a face. Mas se não bastasse essa promessa tão maravilhosa de que, a despeito de tudo aqui, existe uma eternidade maravilhosa no céu que nos compara com as melhores coisas que esse mundo possa oferecer, é muito melhor. Deus não disse: olha, você espera chegar aqui no céu para você ter relacionamento comigo. Ele promete o Espírito Santo, na ideia de que o Espírito Santo virá sobre você, para habitar dentro de você, para que enquanto nós não vamos ao céu para morar com Deus, Deus vem do céu e mora dentro da gente aqui. E o Deus escolhe morar não num prédio como esse, não numa igreja, Ele escolhe morar dentro do teu coração, com você todos os dias, caminhando contigo, para que a presença de Deus jamais te deixe. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. E foi essa a promessa que os discípulos receberam. Eles receberam promessa de poder do Pai. Só que a promessa não se cumpriu imediatamente no momento que eles a receberam. Quando recebem essa promessa, inicia-se este abençoado processo, tão às vezes desafiador para a gente, que a gente, se pudesse, pulava ele toda vez, que é a espera. E olhando para a reação dos discípulos e para o que aconteceu aqui, nós podemos aprender alguns princípios importantes para passar pelas esperas que vêm sobre as nossas vidas, pelos processos de espera que Deus muitas vezes nos coloca para cuidar de nós, para nos amadurecer, para nos tratar, para nos preparar para o cumprimento da promessa dele. Porque há promessas de Deus para a sua vida hoje, há situações que Ele deseja mudar, resolver, que se você não atravessar esse processo de espera, você não está apto a viver aquilo que Ele deseja derramar sobre a sua vida. Há processos de Deus em nós que às vezes vão doer, que Ele vai precisar mexer em umas coisas ali, que não podem permanecer ali, porque se elas permanecem daquele jeito, sem tratamento, sem cuidado, lá na frente, isso vai ser uma pedra de tropeço para você, e lá na frente esse negócio vai infeccionar e vai te fazer mais mal do que se Deus agora te der um pouco de incômodo, um pouco de desconforto, um pouco de dor, mas para tirar algo, para mudar algo, para moldar algo que vai te preparar para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, o relacionamento com Deus, tudo aquilo que Ele está fazendo em você. E os discípulos entraram nesse processo de espera, eles estavam ali aguardando o cumprimento da promessa de Deus, sem expectativa de quando isso ia acontecer, de quando o Espírito ia descer, e quando isso ia acontecer ali com eles. E nós vemos alguns princípios. O primeiro deles é o seguinte: a obediência. A Bíblia diz que Jesus disse para eles: olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram. É importante nós entendermos que, por mais que eles tinham visto Jesus, Jesus estava vivo, ressuscitado, Jerusalém não era um lugar confortável para se estar. Porque o Sinédrio estava lá, ou seja, o conceito dos líderes judeus, dos líderes judaicos, o templo estava lá, o sumo sacerdote estava lá, a guarda do templo estava lá, todos aqueles envolvidos na conspiração para a crucificação de Jesus estavam lá. E para qualquer um poderia gerar o seguinte desconforto, no sentido de: gente, já pensou se esses homens entendem que só crucificar Jesus não foi suficiente, que agora eles vão terminar o serviço com mais 12? E aí agora a gente vai estar na linha? Estar em Jerusalém não era confortável, e às vezes Deus nos diz para esperar em situações que não são confortáveis para nós, em lugares que nós, se pudéssemos, não estaríamos lá. Se dependesse da gente, a gente saia correndo desse negócio, mas é lá que Deus quer que eu e você esperemos. É nesse lugar que Ele fala: olha, espere até você ver aquilo que eu vou fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Eu estou cuidando, a promessa vem, o cumprimento daquilo que eu prometi para você vai acontecer, mas você vai ter que esperar.
Você vai ter que esperar num lugar que talvez não seja confortável para você. Vai ter que esperar, porque aquilo que o Senhor faz é sempre perfeito, é sempre bom, agradável e perfeito, mas não necessariamente vai ser fácil. E às vezes a gente passa a esperas em lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas os discípulos obedeceram. Precisa entender que a obediência, ela antecede o cumprimento da promessa. Que se nós esperarmos no Senhor, confiarmos nele e obedecemos, olharmos para a palavra dele e aplicarmos, como Tiago escreve em sua carta, olha, não sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pratiquem aquilo que Deus te ensinou nas Escrituras, aquilo que Ele deixou revelado, a palavra dele que Ele deixou revelada para mim e para você. Deus, Ele vai sim falar conosco, se revelar a nós de formas diferentes, mas a palavra dele é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. Muitas vezes nós não estamos vivendo o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas porque nós não estamos obedecendo. Nós começamos a obedecer quando a caminhada se torna inconveniente, nós abandonamos a obediência. Há áreas em que nós obedecemos a Deus, há áreas em que nós dizemos, não, Deus, também não vamos exagerar, né? Não vou ser... usar um termo meio antigo, não vou ser bitolado com esse negócio, não vamos ser fanático, né? Não vou obedecer. E Deus está falando contigo, o Espírito Santo está te incomodando, está dizendo, olha, está precisando mudar isso aqui, está precisando deixar isso aqui, abandona isso aqui. E a gente não obedece, e nós não entendemos por que as coisas não estão mudando ou não estão acontecendo. Tome a decisão de obedecer, obedeça as Escrituras, entenda a Bíblia como palavra de Deus e a pratique na tua vida, na totalidade, sem parcialidade, sem só um pedacinho. Porque a obediência antecede o cumprimento da promessa. A segunda coisa, e o versículo 14 nos mostra algo muito interessante. Diz o seguinte, que eles perseveravam unânimes em oração. A primeira coisa é que então depois da obediência, primeiro, o segundo princípio para nós é a perseverança. Eles perseveravam todos os dias ali. E se vocês verem aqui, se nós formos para Hebreus capítulo 10, verso 36, o autor diz o seguinte, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, olha a obediência aqui, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Recebem? Vocês precisam perseverar. Sendo que, quando fizerem, assim sendo, fazendo a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. A perseverança é essa chave para nós. É esse princípio fundamental a respeito de seguir em frente, mesmo quando as situações são adversas, mesmo quando temos que esperar em lugares desconfortáveis, mesmo quando as coisas não estão saindo como nós esperávamos. O termo grego original para esse perseverar, para esse perseveravam, ele dá duas ideias muito importantes. A primeira, frequentar com constância. Ou seja, no período em que Jesus sobe aos céus, até a descida do Espírito Santo, que a conta dá mais ou menos de 7 a 10 dias. Não foi muito tempo, foi rápido. Mas, para quem não tinha expectativa de prazo, pode ter dado uma ansiedade ali. Mas, nesse período, eles perseveravam, eles frequentavam constantemente, eles estavam constantemente naquela direção, e eles continuavam firmemente. Como eu falei agora há pouco, quantas vezes a caminhada começa a ficar difícil e nos falta perseverança para continuar dando passos firmes. Às vezes a gente tenta caminhar na nossa própria força, no nosso próprio jeito de fazer as coisas, e nós vamos tentando ir, e chega uma hora que a caminhada fica difícil, e ao invés de caminhar mais um pouco, em algum momento, nós tiramos a mão do negócio, nós dizemos, Deus, eu não consigo mais, vou parar aqui, não vou perseverar não, acabou, eu não tenho mais força, eu vou parar aqui. E nós deixamos de experimentar o cumprimento daquilo que Deus deseja fazer em nós, porque nós desistimos antes da linha de chegada. Nós não esperamos o processo, nós nos sentimos apertados pelas dores e dificuldades e situações do trajeto, e nós paramos e abandonamos antes daquilo que Deus deseja fazer em nós. E através de nós começamos a obedecer bem, firme, e aos poucos os nossos passos foram ficando cada vez mais vacilantes. Até que aqueles passos firmes que nós demos no começo, começam a ir para fora do caminho que Deus tem nos chamado. Permaneça firme. Mesmo quando nós não vemos mudança, mesmo quando as situações parecem não mudar, aguenta mais um pouco, mas busque as suas forças no lugar certo. Porque às vezes nós tentamos lutar com as nossas próprias forças, e eu não sei você, se eu depender das minhas forças para fazer qualquer coisa, ainda mais na minha vida cristã, gente, eu não consigo, não.
Mas a resposta é a seguinte, o princípio fundamental é esse poder que foi prometido do Espírito Santo, que ele vem sobre nós e é no poder do Espírito Santo que nós vivemos nossa vida com o Senhor, nossa caminhada cristã. É o poder que ele nos dá para testemunhar, para viver a vida que ele nos chamou para viver. É o poder dele, não o nosso, é a força dele, não nossa. Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, ele diz o seguinte, olha, com a força que Deus te dá, suporte comigo os sofrimentos em favor do Evangelho. Com a força que Deus te dá. Às vezes a gente tem que buscar, o segredo da perseverança é, em primeiro lugar, buscar as forças no lugar certo, continuar aprofundando nosso tempo de devoção a Deus, em oração, em jejum, em tempo com a palavra, grudar em Jesus de um jeito para dizer, Senhor Jesus, me carrega, porque eu não consigo sozinho. É estar perto dele, é estar com ele, e ele vai fazer o resto, e ele vai cuidar dos demais detalhes. Uma outra base fundamental para a nossa perseverança é trazer à nossa memória as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes em momentos difíceis a gente deixa que a nossa mente seja cheia de pensamentos, de desespero, de pensamentos que vão roubar as nossas forças, de tal forma que a gente vai parar no meio do caminho. Tanto que no livro de Lamentações o profeta Jeremias vai dizer o seguinte, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Ele estava vendo Jerusalém sendo tomada e destruída, e ele olha e ele fala, olha, vendo esse cenário de caos, de tudo que aconteceu, eu preciso encher a minha mente com aquilo que vai me trazer esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Entendem que perseverar significa encher a nossa mente com as promessas e com a palavra de Deus, é trazer à memória quem Deus é, o caráter dele, tudo que ele já fez na sua vida até aqui, quem é o Deus em quem você crê. Se ele é o mesmo e ele vai fazer na sua vida o mesmo que ele tem feito na vida de outros. Não, Deus não tem filho favorito ou filho menos favorito. Ele te ama profundamente. Se só você existisse na terra, Jesus tinha morrido só para salvar a sua vida. Ele olha para você com amor, ele vai cuidar de você. Mas nós precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. Se vocês se lembrarem, voltarem os olhos para o começo do capítulo 1, vão ver que Jesus apareceu aos discípulos e ele comeu com eles. Isso dá um ótimo indício que pode ser que tenha comida no céu, hein, gente? Vai ser benção isso aí. Mas, voltando aqui para o texto, a questão é a seguinte, ele comeu com eles, ele teve comunhão com eles, ele sentou à mesa deles. Quem é que tem sentado à tua mesa? Quais são as vozes que você tem ouvido nos momentos de desespero? E o que essas vozes têm te dito? Têm te levado a se desesperar? A olhar só para as coisas que estão dando errado? Ou olhar para aquilo que Deus está fazendo? Me lembro que passava por um momento de grande angústia, de luta, de Deus tratando comigo e trabalhando no meu coração. E eu vendo Deus agir, fazer coisas sobrenaturais que na minha força eu não teria como fazer, que nas minhas capacidades não teria como fazer. E eu lá, angustiado, até que eu achei que a situação ia se resolver de um jeito. E não foi do jeito que eu esperava. E ao invés de eu continuar firme no Senhor, eu comecei a questionar a Deus e a reclamar com Ele. Falar, mas Deus, espera aí, o senhor não está me ajudando então? A coisa não está dando certo. E ao invés de eu buscar forças naquele que poderia me fortalecer, eu acabei questionando aquele que poderia me dar recursos para seguir em frente. E eu acabei exausto. Mas Deus é bom e Ele manda socorro para a gente. Então não deixe que os seus pensamentos te façam se afastar daquele que é o único que pode te dar provisão e graça. E não deixe os teus pensamentos se encherem de desespero. Vai dar tudo errado, não tem jeito, e agora o que eu faço? Confie que você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E que Ele é o mesmo, e que Ele não mudou, e que a misericórdia dEle está sobre a sua vida. E Ele cuida de você em todos os momentos, em toda e qualquer situação. A base da nossa perseverança está justamente aí, em relembrar essas promessas de Deus e o cuidado de Deus. Traga à tua memória aquilo que pode te trazer esperança, isso vai te dar força para perseverar. Então os discípulos, eles obedeceram, eles perseveravam, e o próximo princípio fundamental, eles perseveravam unânimes, eles estavam juntos e eles tinham um único ânimo, uma única forma de pensar, eles estavam caminhando juntos. A unidade é uma força tremenda, uma fonte tremenda de perseverança para a igreja. Vocês têm percebido isso?
nos nossos tempos de vida, discipulado, tempo de mesa, nos grupos, nas caminhadas e em tudo aquilo que a gente tem feito, vivido como comunidade. Gente, isso traz força. Se nós formos para o livro de Eclesiastes, capítulo número 4, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Não caminhe sozinho. Caminhar sozinho é o melhor trajeto para a frustração e para o desespero. Quando você caminha cercado de pessoas que estão ali para caminhar contigo, para te levantar quando a caminhada fica difícil. O que acontece é que isso te dá força para seguir. E vai ter momentos que você vai ajudar outras pessoas quando a caminhada deles está difícil. Isso é vida de comunidade, isso é vida de igreja. Porque, gente, deixa eu te contar uma coisa. Igreja não existe. O objetivo da igreja não é existir para fazer culto de domingo. Não se escandaliza comigo. O objetivo da igreja não existe para fazer cultos de domingo. O culto de domingo é um resultado, é só um reflexo da vida que nós vivemos durante toda a semana. Do que nós vivemos nos TDVs, do que nós vivemos nos tempos de mesa, daquilo que nós fazemos em comunidade. Comunidade significa um grupo de pessoas que têm vida em comum, têm as coisas em comum. E é isso, se você não se conectou ainda, se você está chegando agora, passa no balcão do Welcome, saiba como você pode se integrar e fazer parte dessa comunidade, que parece igreja, mas é uma família. Já ouviram isso aí? É verdade, esse negócio acontece na nossa semana. E isso é tão poderoso, é tão tremendo, nós vivemos juntos ao longo da semana de tal forma que quando a gente chega de domingo, a gente não está se reunindo para tentar buscar alguma coisa que a gente não encontrou durante a semana, a gente não está se reunindo simplesmente para cumprir uma obrigação, nós estamos nos reunindo para transbordar daquilo que Deus tem enchido no nosso coração. É porque a gente não aguenta ficar separado e a gente quer achar um dia para estar todo mundo junto e adorar o nosso Deus juntos, porque isso a gente está fazendo aqui. E a gente vai fazer também no céu. O que a gente vive aqui de domingo, de ministração da presença de Deus, de cuidar de Deus, é resultado daquilo que Deus está fazendo já no nosso coração e do que a gente está vivendo ao longo da semana. Então não caminhe sozinho, não fique sozinho. Tanto que em Hebreus 10, 25 vai dizer o seguinte: olha, não deixem de se reunir, como fazem alguns, mas vamos nos encorajar mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixe de se reunir, não deixe de ter momentos como esse. Por mais, aquilo que eu falei é verdade, a nossa vida em comunidade é muito maior que o domingo, mas o tempo juntos aqui no domingo é fundamental. Tempo de busca, de reunir juntos, de estar juntos. Não só aqui, mas nos TDVs, nos grupos durante a semana, até no vôlei, em tudo que a gente faz, é bom demais. Isso tudo cria comunidade. Não caminhe sozinho. E uma estratégia maligna que o diabo tem usado várias vezes é tentar criar focos de divisão dentro da igreja. Já ouviram a história? Não gosta de mim, olhou torto para mim, não falou comigo. Olha só, não gosta daquela pessoa. Gente, essa história de, sabia que fulano não gosta de você? Esse negócio não pode existir dentro da igreja. Esse negócio não é de Deus, gente. Esse negócio não pode existir aqui dentro. Sabe por quê? A gente é família e a gente vai morar junto no céu. Então essas divisões são estratégias malignas para criar focos de divisão, para que as pessoas comecem a caminhar cada vez mais isoladas, cada vez mais separadas, e aí é alvo fácil. E aí ele só vai lá e faz a sujeirada dele toda. Então não deixe que a divisão surja. Se tem alguma coisa que não está certa, se tem alguém, qualquer que seja a situação, não está legal, não foi legal, não gostei, fiquei chateado, aconteceu, o que quer que seja, gente, não deixe esse negócio fermentar, resolve na hora. Se precisa de ajuda, pede ajuda para alguém, para quem está te acompanhando, teu líder de TDV, pastor, quem quer que seja, mas vamos resolver esse negócio já, porque não pode haver espaço de divisão aqui. A gente é uma família, a gente tem que ter comunhão, porque a comunhão ela é fonte de perseverança. Nós viemos aqui para transbordar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a comunhão e caminhar com pessoas, caminhar juntos, em família, em comunidade, é uma excelente fonte de perseverança. Quando você tropeça, alguém vai lá e te segura e te ajuda a levantar. Quando alguém está tropeçando, seja essa pessoa de ir lá e investir tempo e recursos. Como nós fizemos essa semana, ajudando tantas pessoas em tantas situações, em mudanças, em tantas coisas. É vida em comunidade, é caminhar junto. Isso vai ser uma fonte de perseverança para você e para os outros. O próximo princípio é o seguinte: eles perseveravam no mesmo ânimo, unânimes, juntos, em oração.
Gente, como é importante nós relembrarmos sempre a importância e o poder da oração. Como tantas vezes nós tratamos a oração como algo simples, como algo que não tem, muitas vezes para nós, parece que não tem poder, mas a oração é uma ferramenta sobrenatural da graça de Deus para ligar o nosso coração ao coração de Deus. Não é simplesmente uma via única, eu descarrego tudo aquilo que eu quero, descarrego um caminhão de coisa para Deus e pronto, Deus faz alguma coisa com aquilo lá. Oração é uma via de mão dupla. Quanto mais eu caminho e falo com Deus, mais Ele derrama e fala comigo. E Ele começa a tratar meu coração, e meu coração vai sendo alinhado ao coração de Deus. Quantas vezes nós deixamos de passar tempo em oração e nós queremos resolver as coisas na nossa própria força? Deixa eu te contar uma coisa. Seus joelhos têm muito mais força que os seus braços. Tem horas que você está cansado, exausto, tentando resolver as coisas do seu próprio jeito, com as suas próprias forças. E o que você devia estar fazendo era dobrar os seus joelhos no teu quarto, com a porta fechada, e falar: Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso de cuidado, eu não sei para onde ir, eu preciso de forças, ó Pai, eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me direcione e me diga o que fazer. Confia a Deus em oração. O restante do capítulo 1 tem um fato bem curioso. Bem controverso teologicamente, quem gosta de estudar teologia, que é a questão da atitude de Pedro nos versículos seguintes. A gente nem leu, vai falar muito rápido a respeito disso. Pedro ele se levanta no meio do grupo que estava ali reunido, cerca de 120 pessoas, não eram só os discípulos, e ele diz: olha, Judas traiu Jesus, se suicidou, então a gente precisa escolher um novo apóstolo, um 12º integrante do grupo que viu tudo que Jesus fez, que caminhou com Jesus desde o começo. Tem teólogos que vão dizer tem estudiosos que vão dizer que, olha, não, foi ato de precipitação de Pedro, ele não devia ter feito nada, só esperado. Tem gente que vai dizer, não, aquilo foi realmente necessário, porque os 12 discípulos simbolizavam ali as 12 tribos de Israel, então tinha um significado profético ali. Seja qual for, o que eu queria chamar a tua atenção é para o final do capítulo 1. Diz que para eles decidirem entre os dois candidatos a substitutos de Judas, que eles escolheram, eles lançaram sortes. Jogaram o dado ali, cara ou coroa. Havia o costume no Antigo Testamento, e Deus várias vezes falou com o povo através disso, de usar 2 utensílios, urim e tumim, eram como dados que eles usavam para jogar e descobrir a vontade de Deus. Era meio cara ou coroa. Cara, eu vou para lá, coroa, eu vou para lá. Atos 1 é a última vez na história da Bíblia em que os discípulos alguém recorreu a lançar sortes para saber a vontade de Deus. Porque eles depois da descida do Espírito Santo, do cumprimento da promessa de Deus, depois em que o Espírito Santo vem sobre a igreja, como habita sobre nós hoje, e é cumprida a promessa de Deus, nunca mais foi necessário buscar algum tipo de direcionamento em sortes, em qualquer coisa, porque o Espírito Santo conduzia o povo de Deus e dava direção. A mesma coisa está disponível para mim e para a tua vida quando nós buscamos a Deus em oração. Quem vai dar a direção não é, às vezes, vou abrir minha Bíblia, o versículo que eu ver primeiro é o que Deus está falando comigo. Não preciso recorrer a métodos externos. Eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou buscar a Deus. E o Espírito Santo vai me dar o direcionamento que eu preciso. Ele vai guiar meu coração. Ele vai usar pessoas para falarem comigo, mas eu não vou depender de testemunhos externos, de alguém me dizer o que fazer. Eu vou aprofundar o meu relacionamento com Deus. Enquanto eu não vejo uma direção, eu continuo orando. Enquanto eu não vi o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, eu continuo orando, até que Deus me mostre para onde que eu tenho que ir. Até que Ele cumpra aquilo que Ele disse que faria. Mas eu não vou precisar recorrer a nada externo, porque o Espírito Santo vai guiar meu coração. Porque meu coração vai estar sintonizado com o coração do Pai, porque eu estou investindo tempo em oração. O resultado da perseverança dos discípulos é que em Atos 2, eles receberam o derramado Espírito Santo de Deus. Não vou dar spoiler no próximo domingo. Mas eles nunca mais foram os mesmos e Deus deu porção abundante de poder e graça para que eles pudessem viver a vida que Jesus os chamou para viver e para que eles pudessem então cumprir o chamado de Deus para eles e ser testemunhas do amor de Deus para todas as pessoas ao redor do mundo, para que hoje eu e você estivéssemos aqui pelo que Deus começou através da vida daqueles homens, que nós estivéssemos aqui hoje falando deles, cerca de 2000 anos depois. Mas você chegou nessa noite aqui num período de espera, e gente, a espera pode ser esmagadora para nós. A espera
de algo da parte de Deus que você tem buscado, de um derramar da presença dEle, de mais intimidade com Ele, ou a espera de uma promessa dEle para a sua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus pais, cônjuge, qualquer que seja a situação. Talvez você chegou no momento de espera e tem sido difícil perseverar, tem sido difícil esperar. O Senhor está te dizendo, olha, eu posso te dar forças nessa noite, posso te ajudar nesse momento de perseverança. Nós precisamos pedir ao Senhor. Porque às vezes nós queremos tantas coisas, mas nós passamos tão pouco tempo falando com Deus a respeito disso. Talvez você esteja no momento de espera. A provisão do Senhor para te ajudar no teu momento de espera.